Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Superior Tribunal de Justiça afasta Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro por suspeitas de irregularidades na saúde do Estado. No STF, o ministro Alexandre de Moraes mantém tramitação do processo impeachment na Assembleia Legislativa do Rio, que analisa se Witzel cometeu crime de responsabilidade. E você confere ainda. Superior Tribunal de Justiça determina a prisão temporária de presidente do PSC, Pastor Everaldo. Tribunal Superior Eleitoral decide que candidatos não podem participar de lives de artistas para promover campanhas. Ministro Dias Toffoli se reúne com magistrados do Acre e do Amazonas. O Superior Tribunal de Justiça afastou o governador do Rio de Janeiro do cargo. 6 investigados por irregularidades na saúde do Estado foram presos. A decisão do ministro Benedito Gonçalves determinou o afastamento de Wilson Witzel do cargo por 180 dias e ainda proibiu o acesso dele às dependências do governo do Estado, a comunicação com funcionários e a utilização dos serviços. Witzel e os demais são investigados no âmbito da Operação Placebo, que trata de irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos no contexto do combate à Covid-19. Para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal, foi determinada a prisão preventiva dos seguintes investigados: o empresário Mário Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano Luiz da Silva, Juan Elias de Paula, Gotardo Lopes Neto e Lucas Tristão do Carmo. O ministro Benedito Gonçalves determinou ainda a prisão temporária do pastor Everaldo. Ele é apontado pelo Ministério Público como líder de um dos 3 grupos que formam essa organização criminosa. Os presos e Witzel estão proibidos de manterem contato entre si com os demais investigados e com as testemunhas do caso. De acordo com o ministro Benedito Gonçalves, a decisão foi tomada porque foram reunidos elementos durante as investigações que comprovam indícios da autoria de Witzel e dos 6 investigados quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais. O ministro ressaltou ainda que os crimes foram cometidos por meio de contratos ilicitamente direcionados, firmados com entidades variadas, tendo sido a estrutura gestada e financiada antes mesmo da eleição de Witzel em 2018. O pedido de prisão do governador feito pelo Ministério Público não foi acolhido. O ministro Benedito Gonçalves entendeu ser suficiente o afastamento do cargo. Com a decisão, o governador deixa de ter poder para a liberação de recursos e contratações. A Corte Especial do STJ deve analisar a decisão do ministro Benedito Gonçalves na próxima quarta-feira. Wilson Witzel também é alvo de processo impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Logo após o afastamento, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez um pronunciamento para se defender. Ele disse que não há provas de que ele tenha agido para atrapalhar a investigação de corrupção nos contratos do Estado para a saúde e que tomou medidas para acabar com as irregularidades. Eu afastei o secretário de Saúde. Eu desonerei o Gabriel Neves. Eu determinei o banimento das OS do nosso Estado, porque entendi que elas, infelizmente, não atendem o interesse público. Eu determinei auditoria em todos os contratos e a suspensão do pagamento. Com o afastamento de Witzel, o vice, Cláudio Castro, assume o cargo. Ele também foi alvo de mandado de busca na operação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, que começou logo cedo. Os 380 agentes cumpriram mandados no Rio de Janeiro, em outros 6 estados, Distrito Federal e também no Uruguai. Entre os alvos de busca e apreensão estão a primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, e o deputado André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Nesses laços institucionais, as investigações se avançaram no sentido de alcançar outras pessoas, outros fatos e determinados grupos. E com a investigação aprofundada, fez-se necessário, obviamente, esse esforço comum de deflagrar uma nova operação, que é a operação que foi deflagrada hoje, com o nome pelas razões já ditas pelo superintendente, num trabalho que está ainda em curso e que os mandados, os números, eles são ainda variáveis
porque o trabalho ele não está finalizado. Já no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a retomada do processo impeachment contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo ele, não houve irregularidade na formação da comissão especial que vai julgar se Witzel cometeu crime de responsabilidade. Moraes revogou a decisão do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, que durante o recesso do Judiciário havia determinado que a Assembleia Legislativa do Rio formasse uma nova comissão. O plenário do TSE entendeu que candidatos não podem participar de shows e apresentações virtuais de artistas. Veja esse e outros destaques da sessão de hoje de manhã. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral firmaram um entendimento ao responder uma consulta sobre live-mícios, como foram chamadas as possíveis participações de políticos em shows e apresentações virtuais. O plenário seguiu o relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Para o ministro, a prática seria semelhante aos showmícios, que são proibidos pela legislação. A realização de eventos com a presença de candidatos e de artistas em geral, transmitidos pela internet e assim denominados como lives eleitorais, equivale, a meu juízo, à própria figura de showmício, ainda que em formato distinto do presencial, tratando-se assim de conduta expressamente vedada pelo artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504 de 97. Na sessão jurisdicional, o plenário começou a julgar um recurso de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. Coutinho era acusado de abuso de poder político com viés econômico. Isso porque em 2014, quando tentava a reeleição, o sistema previdenciário do Estado teria feito pagamentos retroativos durante o período eleitoral, de forma irregular. O relator do processo, o ministro Og Fernandes, votou por tornar Ricardo inelegível. Para o ministro Og, ficou comprovada a utilização dos recursos da Previdência Estadual para fins eleitorais. Apenas a intenção de impactar o pleito justificaria tamanha urgência em se retomar pagamentos que, repita-se, suspensos há mais de um ano, retornam no período eleitoral em ritmo industrial, nos meses mais críticos da campanha, setembro e outubro. Após o voto do ministro Og, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista do processo. E a sessão extraordinária foi a última do ministro Og Fernandes no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou das várias atividades do ministro Og antes de se tornar magistrado. É um homem que chegou ao Poder Judiciário depois de uma longa carreira em diferentes áreas. Sua Excelência foi advogado, foi jornalista formado, foi juiz de direito concursado, depois foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco e é escritor, quem teve a sorte de percorrer as páginas saborosas do seu livro Cabeça de Juiz. Portanto, ministro Og, nós aqui agradecemos o privilégio de termos tido o convívio com Vossa Excelência. O ministro Og também foi homenageado pela representante dos advogados. O Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral e todos os advogados que militam aqui no Tribunal Superior Eleitoral gostariam de aderir às merecidas homenagens ao ministro Og Fernandes pelos relevantes serviços prestados à Justiça Eleitoral e ao país perante essa corte. O ministro Og agradeceu a oportunidade de trabalhar no TSE e, emocionado, se despediu da Corte Eleitoral. Oxalá a vida continue tão risonha comigo quanto foi nesse biênio, permitindo-me guardar lições e amizades que aqui obteve. Quero desejar a todos boa sorte, saúde a todos, ou, na frase tão ao gosto do querido ministro Edson Fachin, paz e bem. Do fundo do coração, até logo, até sempre. Muito obrigado. E o resultado do teste público de segurança, o TPS, foi divulgado hoje em uma live transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Giannino, fizeram um balanço do teste. Agora, a equipe retornou nesses 3 dias de trabalho, testaram novamente, executaram novamente o seu plano de ataque.
houve, durante todos esses 3 dias, a tentativa de vencer o CIS. E agora, à tarde, a equipe conseguiu passar pelo CIS, ou seja, fazendo analogia, como se tivessem conseguido pular a cerca. Só que onde está o Jeddah, efetivamente, foram fortalecidas as portas, as trancas, as fechaduras, e não conseguiram entrar no Jeddah para fazer qualquer estrago. Mesmo que conseguissem entrar, eles entrariam no local e não iam encontrar nada para atacar ou fazer qualquer adulteração. Ou seja, para o nosso entendimento, foi um grande sucesso, no sentido de colocar efetivamente o sistema à prova, utilizar a contribuição desses peritos que têm alto grau de conhecimento e fortalecer efetivamente o sistema eleitoral. É um trabalho realizado hoje, nessa fase final, pelos peritos da Polícia Federal e também pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, um trabalho que permitirá que tenhamos, nesse ano de 2020, eleições limpas e seguras. Nunca é demais lembrar que a votação por meio da urna eletrônica, que já vigora no Brasil há mais de 2 décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos e jamais foi constatada qualquer fraude. A sociedade pode ter a certeza de que quem vence na urna é quem foi legitimamente escolhido pela maioria. E no próximo bloco, o ministro Jorge Mussi toma posse como novo corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. Voltamos já. Cada ano que passa, que nossa Constituição faz aniversário, isso representa a consolidação da democracia no Brasil. O respeito a tais regras, o respeito a tais princípios, é o que garante a estabilidade, sem dúvidas, de nossas instituições. O presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, impulsou hoje o novo corregedor-geral do CJF, ministro Jorge Mussi. A ministra Maria Tereza de Assis Moura ocupou o cargo nos últimos 2 anos. Um dia após ter tomado posse como vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Jorge Mussi assumiu o cargo de corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. O CJF tem como missão promover e assegurar a integração e aprimoramento das instituições que compõem a Justiça Federal em âmbito nacional. O órgão é ligado ao Superior Tribunal de Justiça e é presidido pelo presidente e pelo vice-presidente do tribunal. Esta é a segunda vez que o ministro Jorge Mussi ocupa o cargo. A primeira foi em 2015. No discurso, o novo corregedor-geral do CJF falou sobre os desafios atuais para dar mais agilidade à justiça. Nós somos apenas 18 mil juízes e no Brasil estão tramitando em torno de 80 milhões de processos. Para cada 2 brasileiros e meio nós temos um processo. Então, nós temos que ter criatividade. Vou insistir na conciliação, como forma de resolução dos conflitos. Essa será a minha meta principal. O novo secretário-geral do CJF também tomou posse na tarde desta sexta-feira e garantiu que a gestão será focada em tornar o judiciário mais conectado. Nós temos que conseguir utilizar a tecnologia para possibilitar que os juízes cada vez mais consigam decidir de forma rápida, de forma segura e garantindo efetivamente os direitos fundamentais do cidadão. A solenidade foi realizada na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília e foi acompanhada por ministros do STJ por videoconferência. O presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, destacou a importância de uma gestão compartilhada entre as duas instituições, com um único objetivo: uma magistratura cada vez mais eficiente e transparente. Magistratura e cidadania no exercício dos direitos do cidadão. Por isso que a gestão será compartilhada, participativa e agregadora. E juntos iremos construir cada vez mais um judiciário viável a serviço da população brasileira.
O Superior Tribunal de Justiça assinou hoje um acordo com a Fundação Getúlio Vargas para o planejamento do tribunal nos próximos 2 anos. O termo foi assinado no primeiro dia da gestão do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O acordo de cooperação técnica tem como objetivo nortear as ações do STJ por meio de um planejamento de gestão que engloba todas as áreas do tribunal. Trabalho com relação à inteligência artificial, trabalho com relação à produtividade no número de processos, com relação também ao processo legislativo, a questão de relevância, que nós podemos reduzir o número muito grande de processos. E a Fundação vai dar esses instrumentos para que o STJ possa executar os seus planos e no final dos 2 anos podemos afirmar, estamos com a nave segura. A escolha pela Fundação Getúlio Vargas para a parceria levou em consideração a experiência do órgão na área de ensino, especialmente no que trata de administração pública e privada. O presidente da Fundação destacou que o acordo representa um avanço para o judiciário brasileiro. O trabalho deve ser entregue nos próximos meses e não vai ter custo nenhum para o STJ. Já os ganhos são imensuráveis. Otimiza o trabalho, racionaliza, implica em economia de custos. Eu acho que o tribunal ganha muito nessa parceria, a Fundação também tem um nome a zelar. E eu acho que especialmente quem ganha é o jurisdicionado, que vai ter uma prestação de justiça mais rápida, mais célere, mais adequada, com menos custo, que é o nosso objetivo. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, também participou do evento. E de forma virtual, os ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Sebastião Rey Júnior, Marco Buzzi, Sérgio Cuquina e Moura Ribeiro, além de técnicos da FGV. E na próxima semana será realizado o 26º Curso Nacional de Formação Inicial de Magistrados do Trabalho. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, vai promover o 26º Curso Nacional de Formação Inicial, na próxima segunda-feira, 31 de agosto. O evento, que acontecia presencialmente na sede da ENAMAT, no Tribunal Superior do Trabalho, será realizado pela primeira vez de forma telepresencial, por causa da pandemia de coronavírus. A cerimônia de abertura será conduzida pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, e pela diretora da ENAMAT, ministra Dora Maria da Costa. A aula inaugural será ministrada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que abordará as transformações do direito contemporâneo. O curso voltado para a formação de juízes recém-impossados vai ocorrer até o dia 25 de setembro, com diversas palestras e oficinas temáticas. Ministros, professores e mais de 40 magistrados vão compartilhar experiências e conhecimentos com os participantes virtualmente. E hoje, dia 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. Diante da crise em razão da pandemia da Covid-19, o registro de ações de solidariedade tem aumentado. Conheça agora um dos projetos que é feito na capital federal. Ajudar o próximo faz parte da rotina desse colégio particular em Brasília. E um dos estudantes que se sente muito feliz em ser voluntário é o Eduardo, esse jovem de 18 anos. Ele conta que desde 2015 faz questão de participar de vários projetos organizados pelo colégio. E há 2 meses, em razão da pandemia da Covid-19, ele decidiu, juntamente com os amigos, criar o projeto Educação Compartilhada, que dá aula de reforço online para alunos da rede pública. Apesar de demandar muito tempo e muitas vezes ser difícil conciliar com os estudos e outros projetos, realmente não há nada mais gratificante que saber que o seu trabalho pode estar ajudando outra pessoa a ser o protagonista da história dela. Um dos beneficiados é o Caio, aluno do 3º ano do ensino médio de uma escola pública de São Sebastião, bairro que fica a 28 quilômetros do centro da capital federal. Ele conta que estava enfrentando muitas dificuldades de manter a concentração na hora de estudar sozinho. Eu conheci o projeto pelo Instagram e eu acredito que ele vai me ajudar a direcionar meu estudo nas matérias que eu tenho muita dificuldade. Não há dúvidas que a pandemia do novo coronavírus tem causado inúmeros problemas. Mas, por outro lado, despertou o sentimento de solidariedade nas pessoas. Segundo o levantamento do IBGE, antes do isolamento social, o número de voluntários em todo o Brasil estava caindo. No ano passado, o índice ficou em 300 mil voluntários a menos do que em 2018, realidade que mudou neste ano de 2020.
O Distrito Federal ilustra o que está acontecendo em todo o Brasil nessa época de pandemia. Dados do portal do voluntariado mostram que de janeiro até agosto, mais de 27 mil pessoas se voluntariaram em 3 mil novos projetos. Este advogado explica que viver em sociedade e exercer o papel de cidadão traz direitos e deveres. E em 1998, a Lei do Voluntariado veio para definir as bases legais do serviço voluntário. Esse tipo de trabalho não gera vínculo de emprego, muito menos obrigações trabalhistas entre a entidade e o trabalhador voluntário. No caso, o único direito do trabalhador voluntário seria o ressarcimento por todas aquelas despesas gastas com o trabalho. Isso se essas despesas estiverem expressamente previstas no termo de adesão assinado com a entidade. E no próximo bloco, o ministro Dias Toffoli encerra visitas institucionais com reunião com magistrados do Amazonas. Depois do intervalo. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos dessas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Na última visita a representantes de tribunais brasileiros por videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça conversou nesta tarde com magistrados do Amazonas. Com o evento de hoje, o ministro Dias Toffoli promoveu encontros com representantes de todos os tribunais dos 26 estados e do Distrito Federal. Na abertura da videoconferência, o diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas falou sobre o trabalho da instituição no processo de capacitação de magistrados. Nós queremos trazer mais poder para as magistradas no cenário jurídico nacional e priorizar a prestação de serviços, de formação e capacitação para os magistrados e servidores que atuam especialmente no interior do Amazonas. O diretor disse ainda que a Escola Superior da Magistratura do Amazonas tem promovido cursos de atividades cartorárias visando melhorar a prestação de serviços à população no estado. Nós queremos levar a justiça em maior velocidade e em melhor qualidade para aqueles que têm sede e fome de justiça. Já o vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas destacou a preocupação da Corte quanto ao regime de chuvas próximo ao período de realização das eleições municipais. Citou também o desafio no atendimento a comunidades indígenas. Segundo o desembargador, são 76 mil índios distribuídos em 350 comunidades localizadas em áreas de difícil acesso. Para atender essas comunidades é necessário o uso de helicópteros e aeronaves militares fornecidos pelas Forças Armadas. As chuvas torrenciais que irão incidir sobre a região durante o período das eleições certamente representarão empecilho severo. O juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante falou sobre a dificuldade de acesso a serviços básicos por parte da população amazonense. Mesmo com todas as dificuldades, a Justiça Eleitoral do Amazonas nunca virou as costas para esses brasileiros. Brasileiros que muitas vezes sabem apenas escrever seus nomes, brasileiros que não têm acesso à saúde, a saneamento básico, à internet, mas que sempre puderam e sempre poderão contar com uma garantia inalienável: o direito ao voto, o direito de participar livremente das decisões do país, do estado, do município. A corregedora e ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região defendeu a implementação de videoconferências no trabalho de magistrados. Que seria muito bom e até econômico, ministro, se fazer, aí muitas audiências e itinerâncias desses lugares por videoconferência. Seria muito mais barato, que não teríamos de pagar passagens caríssimas e expor os juízes aos mais diferentes perigos. A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros também apoiou o investimento em novas tecnologias de comunicação virtual por parte do Judiciário. Mais do que nunca, o trabalho remoto
é importante e instrumentos de tecnologia são importantes para que esse trabalho seja bem realizado e para que a justiça chegue àquele que nós desejamos, que é o cidadão. No fim da reunião, o presidente do STF e do CNJ falou sobre iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para melhorar o serviço de internet em tribunais no estado do Amazonas. No CNJ, assinamos um convênio CNJ com a RNP. RNP é a Rede Nacional de Ensino e de Pesquisa, uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente para a utilização e ampliação da internet junto ao Poder Judiciário nos estados da Amazônia. O ministro Dias Toffoli encerrou o encontro com uma mensagem de apoio à Justiça Estadual. A Justiça Estadual, que é aquela que está ali mais presente no dia a dia do cidadão, cuidando, né, da vida das pessoas, cuida da família, cuida do aluguel, da moradia, né, cuida do dia a dia do cidadão e se faz presente com maior capilaridade em todo o interior do nosso país. Pela manhã, Toffoli se reuniu, também por videoconferência, com magistrados do Tribunal de Justiça do Acre e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Destaque nacional: o Tribunal de Justiça do Acre tem 100% de processos eletrônicos, ponto que o presidente do TJ, desembargador Francisco Djalma, fez questão de ressaltar. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre tem atuado com o compromisso e a missão de exercer seu papel promovendo a economia, sustentabilidade, celeridade, transparência e modernidade. Este ano, conseguimos finalizar a missão, um total de 16.509 processos migrados que, a partir de agora, estão disponíveis na plataforma nacional. Também foi citada a importância do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, iniciativa do CNJ que centraliza a gestão de processos de execução penal em todo o país. Por fim, foi apresentado um relatório da atuação do Tribunal de Justiça do Acre. Foram lançados aproximadamente, entre sentenças e acórdãos, 28 mil atos. Nós tivemos, senhor ministro, 52 mil decisões. Também apresentamos, nesse momento, a partir de março de 2020, 54 mil, quase 55 mil despachos. E no âmbito de atos cumpridos, nós quase chegamos a 800 mil. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargadora Denise Bonfim, afirmou que o tribunal fará as eleições municipais deste ano da melhor maneira possível. Dizer a Vossa Excelência, também tranquilizá-lo que o Estado do Acre vai fazer as eleições da melhor maneira possível, conforme já afirmamos ao ministro Barroso. Tenha certeza que todos nós, de TRE Acre, seus membros, juízes eleitorais, servidores e nossos colaboradores, tudo faremos para que essas eleições, que é em meio a essa pandemia, é uma situação que nunca vivenciamos, mas tenha certeza que nós faremos de tudo para que tudo tenha êxito no nosso Acre. Citando dados do relatório Justiça em Números 2020, divulgados nessa semana, o presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, reforçou que o judiciário brasileiro é o que mais julga no mundo. São 77 milhões de processos. 77 milhões de processos. Pelo que eu sei, não há país no mundo que tenha tanto processo tramitando no sistema de justiça quanto o Brasil. E do ponto de vista de números, não há em nenhum outro país a quantidade de processos que são resolvidos por ano. No último ano de 2019 foram 33 milhões de causas resolvidas. Não há democracia sem um judiciário autônomo, sem um judiciário independente. E nós trabalhamos aqui muito por isso. As associações nos apoiaram muito, a ANB principalmente, teve sempre um acompanhamento das questões no Congresso Nacional. Nós passamos por tempos difíceis, mas conseguimos manter a altivez do judiciário, e hoje o judiciário é, entre os poderes, aquele mais bem avaliado. O presidente do STF e do CNJ
também ressaltou a importância da justiça eleitoral. E a justiça eleitoral em nosso país, ela é uma justiça peculiar, porque é uma justiça que julga, mas para além de julgar, ela administra as eleições, ela arbitra os conflitos, ela presta consultoria, né? É uma área da justiça em que há as consultas, e ela também normatiza, do ponto de vista das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, aquelas dúvidas que surgem na aplicação da lei eleitoral. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.